Enquanto isso, o Flamengo tira o Everton Ribeiro para botar o Vitor Hugo, que é quem sobe na bola com o Brueira e não ganha, no alto. E será que deveria ser o Vitor Hugo a subir para disputar com o principal atacante do time adversário? E os zagueiros do Flamengo, Fabrício Bruno e Davi Luiz? Será que naquela hora da preparação para o escanteio não deveriam ter... Dá licença, eu fico colado nele aqui, ficou com o menino, que não, mais uma vez não entrou bem no jogo. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, sobre essa vergonha que o Flamengo fez ontem em Assunção, Paraguai, nessa eliminação vergonhosa. É uma classificação, querendo ou não, histórica para o Olímpia, porque o Flamengo tinha 2-0 no placar agregado e conseguiu levar a virada, né, com 3 gols de bola aérea. Teve também aqui o desembarque do Flamengo. O Flamengo já desembarcou no Rio de Janeiro com protesto, né? Assiste esse vídeo aqui que tu vai assistir o protesto. Obviamente, a torcida não pegaram leve em cima dos jogadores e é aquilo. Porra, eu não vou dizer que só foi xingamento, porque no protesto o bagulho foi doido, entendeu? O bagulho foi doido no protesto. Vamos embora aqui com a análise também do jogo aí. Vai deixando seu like aí, tamo junto. É isso aí, porque tá muito complicado. Tá muito complicado após essa eliminação, meu filho. E o Brasileirão? Os jogadores têm que correr, suar como nunca suaram na vida para tentar buscar o Botafogo, porque tá difícil. Vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, nação, tamo junto. Crédito e SP. Fez 1-0 no início do segundo tempo. Primeiro tempo. Do primeiro tempo, desculpa. O que passou na sua cabeça? Aquela cobrança de falta do Arrascaeta? Era muito difícil para o Olímpia virar. Eu acho que é o que passou na cabeça de todo mundo. Foi mais ou menos 12 do primeiro tempo, foi isso? Não, mas isso é uma coisa que passa na nossa cabeça daqui. Outra coisa é o jogador, talvez, encarar dessa maneira ou entender desse jeito. Eu acho que talvez os jogadores do Flamengo tenham pensado assim. Então, mas isso durou 4 ou 5 minutos. 4 ou 5 minutos. Até o Olímpia empatar, não é verdade? A chave é que isso não passou pela cabeça do Olímpia, né? Esse jogo teve muito Olímpia e nenhum Flamengo. O Flamengo jogou como se fosse um jogo de quarta-feira à noite na Taça Guanabara. Aquela fase daqueles jogos que tem que cumprir tabela, muitas vezes nem é o time titular, pareciam daqueles jogos. E olha que o Flamengo teve, você lembrou, o Flamengo saiu na frente. O Flamengo, quando toma o segundo gol, era um jogo, àquela altura, se é um time jogando um pouquinho melhor, dando mais de si, era um jogo sob controle. O Flamengo não estava sendo pressionado pelo Olímpia quando toma o segundo gol. Quando o Olímpia não estava criando um monte de chance de gol. Não estava. Era um jogo sob controle, mas jogos sob controle também pedem a sua participação, a sua atuação como equipe, como coletivo. Muitas vezes torcedor de futebol, e é claro, é torcedor, toda vez vai falar de raça, vai falar de empenho, vai falar de falta de vontade, e nem sempre tem razão. Ontem faltou. Ontem foi um time frio demais para o que a situação exigia. É um time irregular, como falou o Felipe Luiz? De fato, é irregular, mas irregularidade é uma coisa. Às vezes você é irregular, e tem muitos jogos do Flamengo em que o Flamengo foi irregular, ganhou, por exemplo, do Atlético Mineiro sendo irregular. Mas você está presente no jogo, presente para as coisas que vão acontecer no jogo. Ontem foi uma combinação explosiva de uma noite de Libertadores, que não é para qualquer um, jogar no Defensores del Chaco, com um time do Flamengo que não apareceu para a partida. Por mais que você tenha superioridade sobre o adversário, e existe essa superioridade, senão não tinha essa festa toda do Olímpia. Claro que tem a superioridade. Você tem que fazer valer isso. Pelo menos em alguns momentos do jogo, em momentos-chave. E o Flamengo não conseguiu. O próprio Felipe Luiz, que saiu fazer essas observações, foi um dos piores em campo. Ele sai dizendo, quando tomou gol, ele fala, eu avisei. Ele próprio quase entregava a rapadura antes no lance. Entregou várias vezes. Muito pior o segundo tempo do Flamengo do que o primeiro, não, Eugênio? Acho que o jogo todo, né, meu? Acho que o jogo todo... Foi mais controlado o primeiro tempo? O Olímpia foi melhor que o Flamengo, não exatamente no aspecto técnico, mas na intensidade que ele aplicou no jogo. Essa foi a grande diferença da partida. A gente estava com uma pergunta agora há pouco na tarde, alguns instantes atrás, que era o seguinte: Flamengo foi apático no momento decisivo? E aí você olha para o ano do Flamengo e você vai achar, eu vou achar, apenas 3 jogos em que ele não foi apático. Os 2 jogos com o Fluminense na Copa do Brasil e o jogo com o Fluminense
no Campeonato Brasileiro, o empate. Não, e contra o Grêmio? O Flamengo, no jogo contra o Grêmio, foi técnico. Ele conseguiu ganhar o jogo do Grêmio na sua qualidade técnica. Troca de passes. Só que há jogos em que isso não é suficiente. O Flamengo ganhou vários jogos esse ano porque é melhor. Porque os seus jogadores são melhores do que os jogadores dos adversários, quase todos. Então, em cima disso, ele se impõe. Tem muito adversário que já vai com medo para o jogo do Flamengo, que já fica na retranca, que sabe do potencial. O Flamengo joga ali, tem jogado ao longo do ano, vamos dizer, 40% a 50% do que pode. A verdade é essa. E aí, ele, depois de ter sido atropelado pelo Fluminense na final do campeonato, foi para a Copa do Brasil pensando, eu tenho que correr. E aí correu. Os jogos em que o Flamengo correu, teve um jogo também com o Fluminense, que foi a final da Taça Guanabara, que o Flamengo perdeu de virada, mas que correu muito também, especialmente no primeiro tempo daquele jogo. Ou seja, ele só corre contra o Fluminense. E ontem, ele foi completamente superado. Assim, o engraçado é isso, né? O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo 1-0, faz um gol no início 2-0. O próprio Jean, na transmissão, falou, olha, o estádio deu uma calada aqui. Deu para sentir que a torcida deu uma... Só que o time do Olímpia, em momento nenhum, deixou de jogar. Saiu perdendo por 1-0, bota a bola no chão, vamos embora. Vamos para cima. Vamos para cima e pouco depois conseguiu o gol de empate. A virada do jogo, no segundo tempo, ela passa muito pelas substituições dos dois treinadores. Ela começa com as substituições do Olímpia, quando o Arce, ali por volta dos 60 e poucos minutos, né? Por volta de 20 do segundo tempo, ali naquela região ali, 67, 68, um pouco menos do que isso. Menos, porque o primeiro gol já é com 68. Metade do segundo tempo, ele troca e coloca dois centroavantes. Ele estava jogando com o Walter Gonzalez no comando do ataque. Então, era um 4-1-4-1, era um meio-campo bem recheado. E ele coloca o Martínez no lugar do Gomes para dar mais marcação no meio de campo e coloca um segundo atacante na equipe. Pouco depois... O gigante? Pouco depois ele tira o Gonçalves, Bruera. porque primeiro ele colocou o Montenegro. Isso. Montenegro junto com o Gonçalves. Depois ele tirou o Gonçalves e botou o Bruera. O Bruera muda o jogo. Quase 2 metros de altura. A entrada do Bruera é decisiva para o Olímpia conseguir a virada contra o Flamengo. Ele, com a presença física dele e com a movimentação maior do que a dos outros dois atacantes que estavam jogando antes, ele volta para buscar jogo, ele vai brigar bola, brigar por bolas teoricamente perdidas, que geram escanteios, e ele faz o gol, né? Faz o terceiro gol, o gol que dá a classificação sem precisar de escanteios ao Olímpia. Enquanto isso, o Flamengo tira o Everton Ribeiro para botar o Vitor Hugo, que é quem sobe na bola com o Bruera e não ganha, no alto. E será que deveria ser o Vitor Hugo a subir para disputar com o principal atacante do time adversário? E os zagueiros do Flamengo, Fabrício Bruno e Davi Luiz? Será que naquela hora da preparação para o escanteio não deveriam ter... Dá licença, eu fico colado nele aqui, ficou com o menino, que não, mais uma vez não entrou bem no jogo. Não demorou para tirar para colocar o Ayrton Lucas também? Demorou para colocar o Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas saiu sentindo alguma coisa domingo no jogo com o Cuiabá. Ele é substituído no intervalo. Me parece que ele não estava nas condições físicas ideais. Porque se tivesse, foi um erro escalar o Felipe Luiz. Porque está claro que o Felipe Luiz, hoje em dia, é um jogador que só vai agregar em duas situações. Ou como um terceiro zagueiro, tendo um ala que volte para ajudar na marcação, ou então jogando no meio campo. Para lateral, numa linha de 4, não dá mais para ele. Ele não tem velocidade. Ele não consegue correr. Qualquer time lança uma bola em profundidade nas costas dele, o lateral ou o ponto adversário vai chegar na frente dele. Deu quase todas, hein? E aí no corpo, no embate físico, aí não só ele, o Flamengo perdeu várias divididas, ele também foi frágil. Você deu o gancho agora. Inclusive, eu sei que foi você que pediu essas imagens. Nossa produção separou, atendendo a um pedido seu. Então, a gente vai mostrar agora, para você, para o Prats, para o professor, para a gente analisar as divididas que o Flamengo perdeu durante o jogo, que foram várias, para a gente ver. O já consagrado Olho Leal. Análise de Eugênio Leal, do Capitão América, na tela do F360. Vamos começar pelo primeiro gol do Olímpia. Olha lá, início de jogo ainda, né? 11 minutos. É um lateral no campo de defesa. Abel, vamos lá. Quantas vezes a gente não viu
o time adversário aproveitar um lateral no campo de defesa para subir marcação, pressionar e impedir que a equipe que está batendo no lateral saia, rouba a bola ali e tenta a finalização, né? Mas para fazer isso, você tem que fazer com intensidade. Tem que encurtar os espaços. Bateu o lateral Olímpia. Olha o Ortiz. Tá sozinho. Aí quando o Gerson chega... Tem 4 jogadores do Flamengo em volta dele. Tem, mas em volta olhando, né? Tem que chegar. Né? Ali, encurta o espaço, chega junto. Aí ele tem o tempo de parar e pensar. No que ele pensa, tá aqui no cantinho, ó. Vou até sair da frente. Olha quem já está fazendo um movimento para atacar o espaço nas costas do Davi Luiz. É o Cardoso. Isso aqui já está desenhado. Isso aqui não é à toa. Isso já vem desenhado do técnico antes. Você vai atacar aqui as costas do lateral esquerdo do Flamengo. Então, essa bola vai sair em profundidade para explorar a fragilidade na velocidade do Filipe Luiz. Olha lá, jogou na frente, ele vai chegar depois. E não encurta. Cortou. Quando corta, vem o jogador do outro lado, né, no meio-campo, o Tito Torres, que até fizeram musiquinha, lembra? Tito Torres joga a bola, olha o drible que ele tem. Ele não tem drible, mas é o jogador do lado esquerdo. Ele vem na diagonal para entrar no meio da defesa do Flamengo, ninguém acompanha. E vai fazer o gol. Cruzamento e faz o gol de cabeça. Então, uma jogada trabalhada, transição em velocidade, apostando em bola comprida nas costas de um lateral que é lento, que é o Filipe Luiz, que é um dos gargalos defensivos do Flamengo. Você consegue colocar de novo o lance? Consigo, claro. Porque eu acho um absurdo a tranquilidade, a liberdade que o cara aparece na área para cabecear. E tem 3 jogadores ou 4 do Flamengo olhando. Abel, o gol é feito por esse jogador aqui, tá? Que é o Torres. Mas destacar isso, você tinha que ter encaixado alguém na marcação ao cabeça de área, numa saída de jogo lá atrás. Não encaixou, deu espaço para ele pensar e fazer o lançamento. E aí, de novo, aqui, já está na corrida o Cardoso, ele já sabe onde essa bola vai. Na verdade, você tem várias chances de impedir isso, né? O Flamengo desperdiçou todas elas, desde o início. Olha lá. 3 contra 1 no início do cruzamento. Então, mas isso é só o fim, né? O cara se antecipa e eles ficam olhando, eu estou errado. Tá certo. Não, o Ortiz recebe cercado por 4. O Davi Luiz não consegue fazer o que tinha que fazer. E lá na frente, mais cercado por 3. 4 aqui, 3 ali, é um time inteiro. E o cara cabeceia livre, todo mundo olhando, é um absurdo. Parece que a marcação da atitude. A marcação do Ivan Torres é a mais difícil de todas. Porque o Ivan Torres, ele vem no embalo para cabecear, não ter contido antes é mais difícil que conter o Ivan Torres. Mas, no mínimo, o Wesley tinha que acompanhar. Sim, aí ok. Que é o responsável por aquele lado. Essa bola é difícil para você cortar. Não é, mas acompanha e dificulta a cabeçada. Sim. Pelo menos isso. Mas eu acho que, assim, me parece... Esse é o último ponto, tá? Esse é o ponto final da jogada, que começa lá com a bola recebida pelo Ortiz. É isso. Não é? Aqui, eu vou mostrar os 2 lances, não as cabeçadas, os lances que originaram os escanteios, porque era um objetivo do Olímpia ter o maior número de escanteios ou faltas na intermediária possível para justamente levantar essa bola para tentativa de cabeceio, que é um ponto forte da equipe. As duas jogadas são muito semelhantes. Aqui o Gerson estava em campo ainda, ó. É o Zabala que chega para fazer o cruzamento. Ele domina e olha o espaço de campo onde ele está. Intermediária pela esquerda. Ninguém volta para marcar. Veja do outro lado, a essa altura, o Bruno Henrique já estava voltando para marcar lá, para não deixar ter o cruzamento. Aqui, ninguém volta. Você tem o meio-campo do Flamengo. Você tem 3 jogadores aqui. Tentando, já é o Vitor Hugo, né, com o Thiago Maia na entrada da área, e o Gerson. Tentando ali preencher o meio, só que há espaço desse lado. Outro jogador que eu vou chamar a atenção nessa jogada, pode parecer pouco importante, é o Bruera. O Bruera está lá na área. Vem o cruzamento, a bola vai desviar no Gerson, cruzamento lá de longe, e olha a pressão que ele faz. Dificulta o goleiro para segurar essa bola, é escanteio. Na cobrança do escanteio, sai o gol, que foi o gol do Ortiz. Agora, outra jogada que vai originar o outro escanteio do outro gol do Olímpia. Flamengo saindo, marcação alta. A gente falava um pouco de intensidade, né? De pé de ferro, de chegar junto. Houve a primeira dividida no alto. O Olímpia ganhou. A segunda dividida aqui. O Olímpia ganha também. A bola voltou. Terceira dividida. O Olímpia ganha também. E aí o Bruera. Quarta dividida. Ele ganha, domina a bola, faz o pivô. No que faz o pivô, ele vai correr para a área, né? Esse grandalhão aqui, o Facundo Bruera, ele disputando com o Davi Luiz. Aonde essa bola vai chegar para o cruzamento?
Onde? Alguma dúvida? De novo o Brueira fazendo pivô. Quem chega de novo para cruzar? Na mesma situação, o Sabala. Tem só um senão aí para mim, Eugênio. Esse cruzamento dessa posição não é um cruzamento tão perigoso. Por mais que o Flamengo tenha dado espaço para sair o cruzamento, me parece que o Flamengo, nesse momento, não tem um problema tão grave de posicionamento, como no primeiro gol, por exemplo, que o Ortiz lança para o ponto atrás, mas você vai Olha para a área, tem 5 contra 3. Você vai concordar comigo que 2 vezes o jogador o lance recebe repetido, a bola sim, no sim, mesmo espaço para fazer o mesmo cruzamento. Sim. O primeiro deu o escanteio. O segundo vai dar o quê? Desvia na marcação, então, sobe. E aí, jogada de corpo, para mim, Brueira. Aí ele vai bem, muito bem. Brueira em cima do Wesley. E a escanteio, desse escanteio, sai o gol dele, né, ali na risca da pequena área. Então, Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? É aquilo. O Eugênio Leal aí trouxe sobre a situação do Flamengo, os 3 gols. Como o Flamengo levou os 3 gols. Obviamente que o Flamengo entrou para fazer uma partida de Campeonato Carioca, como a gente percebeu durante o jogo. O Olímpia, ele entrou para dar a vida dentro de campo. Já o Flamengo entrou como jogo normal de Brasileirão, perdendo dividida, errando passes bobos, jogadores não marcando direito, jogadores sem vontade, talvez de salto alto já, porque já fez 1-0. Então aqui a gente pode enumerar várias coisas que o Flamengo fez nesse jogo, que querendo ou não causou a eliminação do Flamengo, principalmente a atuação e postura do Flamengo diante de campo, né? A postura é uma coisa, a derrota poderia vir, se o time tivesse pelo menos jogando bola, competir, uma coisa que o Flamengo não vem competindo nos últimos jogos. É competição, eu quero ver agora contra o Grêmio, quarta-feira que vem, se vai ser a mesma coisa, no Maracanã. Porque não é possível. Não é possível, sinceramente. Um time conseguir ter 2-0 e o time inferior fazer 3 gols em tudo de bola aérea, levou o primeiro, levou o segundo e levar o terceiro não é possível. E uma falha de marcação no terceiro gol. O Brueira, acho que tem 1,93 m, se eu não me engano, esse jogador. Entre 90 e 95. Botar o Vitor Hugo pra marcar ele tá de sacanagem, né? É a mesma coisa. Um adulto com uma criança ali marcando. Entendeu? É muito erro. Muito erro infantil que o Flamengo acabou cometendo nesse jogo. E querendo ou não, custou a eliminação, porque pela atuação que fez, mereceu sim a eliminação, né? Óbvio que a gente não queria. Mas pelo jeito que os jogadores entraram dentro de campo para desempenhar um futebol, não desempenhou, não competiu e ainda passou vergonha. Muita vergonha.